te adoramos, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo seu cuidado. Obrigado porque o Senhor nos ama de uma forma imensurável. Nessa noite nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, debaixo da redenção e da justificação através de Cristo Jesus. Senhor, queremos ouvir a tua voz, queremos ser ministrados, queremos ser ensinados, convencidos, libertos, porque a tua palavra tem o poder para fazer todas essas coisas. Que fortalezas sejam quebradas neste lugar, Senhor. Que a tua palavra possa entrar e cumprir o propósito pela qual ela está sendo designada, Senhor. Nos tira do conformismo, nos tira de uma vida, Senhor, de engano, de incredulidade, aonde não exige de nós fé. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. Que enquanto a palavra está sendo ministrada, pessoas sejam tocadas, curadas, pessoas sejam libertas, Senhor, nessa noite, seja aqui ou seja pela internet, ou mesmo pessoas que vão ouvir essa palavra depois, que elas possam ser tocadas de uma forma sobrenatural. Nós te louvamos, nós te amamos, nós te bendizemos, te agradecemos pela salvação, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Te agradecemos por ter o nome escrito no livro da vida, Pai. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz, podeis assentar. Amém. Quantos estão abertos para ouvir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Tem alguém aqui com seu caderninho, seu iPad, anotando? Amém. É muito importante quando nós desenvolvemos o entendimento de anotar o que Deus fala conosco. Se nós não aprendermos a valorizar a palavra que nós temos recebido, essa palavra será apenas para um momento. Mas quando nós guardamos, o que a Bíblia diz, o que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar, né? É impossível que diante de tanta coisa que você já ouviu aqui agora, através do louvor, da abertura, através da ministração, da oferta, e dentro do que você vai ouvir agora, se você não desenvolve o hábito de anotar, certamente você vai perder muitas coisas. Eu creio que nessa noite Deus tem uma palavra para nós. Aleluia, abre o seu coração, deixe o Espírito Santo tocar na sua vida. É muito importante, eu já encontrei pregadores falando contra a questão da expectativa, que nós não podemos colocar expectativa. Eu particularmente acredito que nós podemos colocar expectativa sim, porque Deus nos surpreende, porque o entendimento pode mudar toda uma vida. Aleluia. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18. Aleluia. 1 Reis, capítulo 18. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre o tema: por que muitos param de orar? Isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu não estou perguntando, eu estou afirmando. Por que eu vou dar resposta para isso? Por que muitos param de orar? Você nunca vai encontrar um herói da fé, ou um dos heróis da fé, que não tivesse uma vida de oração. Alguns, você encontra diversidades, você encontra diferença no ministério de cada um deles, entendimentos diferentes, doutrinas diferentes, mas o que eles tinham o que eles tinham em comum é que eles eram homens de oração.
Para que não falemos só dos homens, elas eram mulheres de oração. Como Maria Ether, Kathleen Kuma, Aimee Semple McPherson, e Madame Guyon, e tantas outras mulheres que Deus levantou. O que me faz crer, queridos, se não há um avivalista que não tenha desenvolvido o hábito de uma vida de oração, eu acredito que a oração, ela é a chave. A oração, ela precisa andar junto com a palavra. E hoje nós estamos vivendo um tempo, e eu não quero dar ênfase a isso, porque eu não quero dar ênfase ao problema, eu quero dar ênfase à solução. Nós vivemos um tempo que tanta oração. Eu tenho um amigo que diz: a velha e esquecida oração, e desprezada oração. Tanto a oração quanto a palavra têm sido práticas desprezadas pela igreja. Parece que quando a gente pensa que viu tudo na televisão, sai coisas novas, né? A gente pensa assim: rapaz, não pode ser um trem desse, não vai sair mais nada novo. Aí sai um trem novo, né? Esses dias nós tivemos um na televisão que foi esfaqueado. Uau! Alguns já diziam que ele contratou. Eu falei: se contratou é suicídio. Há quem perguntou para mim, ele deve ter contratado. Eu falei: é suicídio. Nem Pedro era tão bom naquele negócio. Pedro tentou cortar a cabeça do cara, o cara baixou, pegou a orelha. Aí você fala: uau, que coisa terrível, o cara quase foi morto no culto. Mas assim, aí você pensa que isso foi o pior. Não, o pior não é a facada, é a camisa depois usando para curar. Quando você pensa que a desgraça foi grande, você fala: não, vem uma desgraça maior. Que aí é pegar a camisa, o sangue, quem tocar no sangue, o sangue é o de Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória. Nós precisamos de Cristo, de cultos cristocêntricos. Quem salva você é Jesus Cristo. Homens nos ajudam, mulheres nos ajudam, mas quem cura é Jesus. Aí a camisa agora é um mártir. Aí não, aí você tem outro canal. O outro canal, ali eu acho que é contratado. Aparece um cara com uma faca no culto. Um está com uma faca há poucos dias. Agora virou demônio em série. Ou seja, os demônios estão indo para a igreja armados com faca. Gente, alguém ajuda na porta quando entrar algum aí. Agora vai entrar com coisa de metal, igual aeroporto. Detector de metal. E aí o outro chama o cara que está endemoniado e fala para o segurança: deixa para lá, deixa ele. Vamos ver se ele tem coragem de me esfaquear. Porque pastor que vive em pecado tem que ser furado, esfaqueado mesmo. Sabe, queridos, a gente pensa que acabou tudo e aí vem coisa pior. Você sabe por que a igreja, ou por que o povo engole tudo isso? Porque não são bereanos. Porque não tem uma vida de oração e uma vida com a palavra. Porque alguém que não tem a vida com a palavra vai engolir qualquer porcaria. Alguém que não tem o Espírito Santo, olhe para mim, nunca vai ter discernimento de uma heresia quando pregada. O Espírito Santo que habita em você, é Ele que nos ensina, é Ele que nos convence. A minha ideia, a nossa ideia, como pastores da igreja, não é alienar você. É por isso que a gente todo ano está falando: vai ler a Bíblia. Nós temos igrejas, queridos, que é proibido você ler a Bíblia. Nós incentivamos você a ler. Não estou dizendo que com isso é melhor do que ninguém, porque a ideia não é ser melhor. Estou falando que esse é o Evangelho, onde você é livre para estudar a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Aonde Cristo é maior do que um resultado, ainda que Cristo é o resultado na minha vida, mas aonde Cristo é maior do que tudo. E aí, por não se ter uma vida de oração, por não se ter uma vida com a palavra, né? Palavra dá sono. Não, dá não, queridos. A palavra, ela traz luz, ela não dá sono, não.
ela é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Nós nunca seremos um cristão de verdade. Tem vários requisitos para ser um cristão de verdade, mas nunca seremos um cristão de verdade se nós não temos uma vida diária de oração e uma vida com a palavra. Nós nunca seremos. Nós seremos religiosos e tantas outras coisas. O problema, querido, surge quando nós deixamos de crer na palavra pela falta de resultado. Nós já vamos ler o texto de 1 Reis. O problema, eles começam a surgir quando nós deixamos de crer na palavra por falta de resultado. Tipo assim, eu olhei para a palavra, ela dizia isso, e como não aconteceu, eu deixo de acreditar. Muitas pessoas, elas param aí. Os problemas começam a surgir aí. De alguma forma, temos tido atitudes como se Deus não fosse o mesmo. Ou se aquilo que Ele falou não é mais verdade. Já venceu. As nossas atitudes de alguma forma têm sido assim. É como se o Deus da Bíblia não fosse o mesmo. Ou se aquilo que Ele falou não é verdade. E Ele é o mesmo. O resultado, positivo ou negativo, não diz que Ele é verdadeiro ou não. Ele é o mesmo. E o texto que nós vamos ler é de uma passagem muito conhecida, mas 18 de 1 Reis, versículo 41. Mas eu não tenho tido medo de andar por lugares antigos, porque eu sei que tem um derramar novo. Ontem eu estava em Barretos, ministrei na reunião regional de pastores ligados ao pastor Eric. E eu falava ontem sobre a sutileza da incredulidade. Quem recebe meu áudio, eu mandei um pouquinho só daquilo. E como a incredulidade é sutil, irmão. Às vezes nós vamos se tornando incrédulos e nem percebemos. Olha o que diz, 1 Reis 18, 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Você tem que imaginar essa cena. Ele colocou o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Perceba, olhe para mim antes de nós continuarmos lendo. Que Elias está dizendo, disse para o rei Acabe: olha, tem barulho de chuva aí. A chuva está vindo. E ele sobe por cima do monte, dobra o seu joelho, coloca sua cabeça entre os joelhos e ele ora a Deus. Ele fala com Deus. Ele colocou a cabeça entre os joelhos, ele ora e depois ele diz para o moço: sobe lá para o lado do mar e vê se tem alguma coisa. E o que é que tinha? Diga nada. Não tinha nada. Então lhe disse Elias: volta. Eu já vi gente falando que isso aqui foi uma campanha, né? Volta lá. E assim por 7 vezes. Não diz que Elias falou assim: ó, vai lá 7 vezes, porque na 7ª vai ter. Como foi o caso de Naamã. Eu penso que ele orava um pouco e falava para o moço: vai lá. O moço chegava lá, olhava e dizia: não tem nada. Ele orava mais um pouco e dizia: vai lá. E ele ia lá de novo, o moço ia e voltava. E quando ele voltava: e aí? Ele dizia: não tem nada. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Ora uma vez, 2, uma semana. E o que é que acontece? Nada.
Alguém sabe o que eu estou falando aqui? Eu sei. Aconteceu por 7 vezes. A 7ª vez, eis que se levantava do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Que tremendo, queridos. Eu não posso dizer que está na Bíblia o que eu vou falar. O que eu vou dizer agora eu não posso dizer que está na Bíblia. Mas eu não tenho dúvida, que Elias sabia qual era a vontade de Deus. Ele conhecia qual era a vontade de Deus. Ele não estava ali orando se ele já tinha falado para o rei Acabe. Tem barulho de chuva aí. Ele conhecia a vontade de Deus. E por ele conhecer a vontade de Deus, preste atenção, ele sobe para o monte e ora. Até quando? Até quando ele ora? Primeiro ponto, queridos. Como eu disse, eu não posso afirmar, mas Elias era um homem muito alinhado, tanto um profeta de Deus, um homem alinhado, que decreta quando não chove, e ao mesmo tempo ele está dizendo que vai chover. Ele era um homem que sabia a vontade de Deus. Queridos, um dos pontos primários na vida de oração é saber o que Deus pensa acerca do que eu estou orando. Quando eu não sei qual é a vontade de Deus acerca daquilo, eu posso estar orando totalmente errado. Além do mais, eu posso estar falando com a pessoa errada acerca do problema. E nem toda oração é voltada a Deus. Ou melhor, deixa eu corrigir. Nem toda oração deve ser voltada a Deus. Toda oração deve ser feita no nome de Jesus. Mas nem todas deve ser voltada a Deus. Orar nem sempre é falar com Deus. Se eu conheço a vontade de Deus, eu não devo parar nunca de orar acerca daquilo. Mesmo que o resultado não venha, mesmo que o resultado seja contrário, se eu conheço a vontade de Deus acerca daquela situação, eu não paro nunca até aquilo acontecer. Lembre que eu comecei dizendo que os problemas surgem quando nós deixamos de crer na palavra pela falta de resultado. Faz 1 ano que eu estou orando sobre isso e não aconteceu, aí você para. A palavra tem data de validade? Ela vale até quando? A Bíblia diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Isso prova a veracidade da palavra. É como se Deus estivesse dizendo: o que eu falo, cumpre. O que eu falo, se cumpre. Você está entendendo isso, queridos? Muitos param de orar porque o resultado não veio. Já faz tempo que eu estou orando. Conhecer a vontade de Deus é o início de tudo. Se eu conheço sua vontade acerca daquilo, eu sei como orar. Conhecer a vontade de Deus é o início de tudo. Se eu conheço a vontade de Deus acerca daquilo, eu sei como orar. Eu sei. Eu sei como Ele pensa. Eu sei o que Ele quer para minha casa. Eu sei o que Ele pensa acerca dos meus filhos. Eu sei o que Ele pensa acerca do meu casamento. Eu sei o que Ele pensa acerca da minha saúde.
Eu sei o que Ele pensa acerca da minha mesa, do meu celeiro, das minhas finanças. E se eu sei como Ele pensa, porque a Bíblia não fala simplesmente das ações de Deus, a Bíblia revela o caráter de Deus. O que Ele faz nunca é fora do que Ele é. O que Ele faz, escute, queridos, Deus nunca fez algo que não tivesse ligado ao seu caráter. Não é a falta de resultado que deve parar. Não é o fato de não ter acontecido. Se eu sei o que Deus diz, eu fico naquilo, independente do que aconteça. Pastor, o senhor não acredita? Agora comecei a jejuar e orar, piorou. E daí? E daí? Sabe o que a Bíblia diz? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Escute, o que você está passando não anula quem Deus é. Ele é imutável na sua palavra. Quando os anjos que vivem diante da sua presença, eu não vou falar 24 horas, porque lá não tem 24 horas. Isso é força de expressão da terra. Os anjos que vivem eternamente na sua presença, passam o tempo todo dizendo santo, santo. E por trás da palavra santo significa íntegro. O Senhor é íntegro. O Senhor cumpre o que diz. O Senhor cumpre o que diz. O Senhor cumpre o que diz. A grande armadilha que o diabo tem usado é depois de um período de oração, de consagração, por não acontecer, a gente para. Não adianta, isso não resolve. O que é que não resolve? Se você está orando aqui dentro, alinhado, não tem como, querido. Você já percebeu que a culpa nunca é nossa? É sempre dele. Vamos para a 2 Reis. Você sabe que se eu comecei no segundo, no Antigo Testamento eu vou terminar lá no primeiro, né? 2 Reis, capítulo 4. Agora eu estou falando do discípulo de Elias. Ok? 4:32. É isso? 2 Reis 4:32. É isso aí. Deus tem me ensinado tantas coisas nesse tempo. Às vezes, queridos, uma palavra recebida que você decide andar sobre ela não impede você de afundar. Sabia disso? Recebeu uma palavra, às vezes a gente pensa que por estar debaixo de uma palavra nada de ruim pode acontecer. Pedro recebe uma palavra e afunda, mas ele afundou por causa da palavra? Quando os discípulos recebem uma palavra, que Jesus está despedindo a multidão para subir ao monte para orar, os discípulos recebem a palavra para ir para o outro lado, ok? O que é que você imagina? Vai ser tranquilo. Foi Deus que mandou eu fazer. Foi Ele que mandou eu fazer o que eu estou fazendo. Vai ser tudo tranquilo. Foi tranquilo? Foi tranquilo? Foi não. Tempestade se levanta. O diabo se levanta. Porque aquela tempestade não veio de Deus. Tanto não veio que Jesus entra no barco e a repreende. Quando eu permaneço na palavra. Quando eu permaneço na palavra. O capeta pode levantar do jeito que ele quiser. Passará os céus e a terra. Mas a palavra vai permanecer. Se eu decido ficar com aquilo que Deus diz, não tem outro resultado. Vamos ler? Capítulo 4, 2 Reis, verso 32.
Tendo o profeta chegado em casa, eis que o menino estava... Como é que o menino estava? Morto sobre a cama. Nós estamos falando agora de Eliseu, ok? Não é Elias. Era discípulo dele, andou aproximadamente 21 anos com ele. Então, trancou a porta. Desculpa. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu a cama, deitou. Você tem que imaginar essa cena, irmão. Você tem que imaginar isso daqui. Um menino sobre a cama, o qual era a cama do profeta, ok? Ele subiu. Então se levantou e 34. Então subiu a cama e deitou sobre o menino. Vai imaginando aí. Um homem deitando sobre o menino. E colocou boca sobre a boca. Os seus olhos sobre os olhos dele. E as suas mãos sobre as mãos dele. Estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto. Uma vez de lá para cá. Tornou a subir. Está tendo resultado aqui, irmão? Está tendo resultado aqui? Ei, nós estamos falando de alguém que está morto. A mãe está lá embaixo esperando o resultado. A mãe do menino está lá embaixo esperando. E Elias está dentro do quarto resolvendo um problema. Está ele e o servo dele. Ele deita sobre o menino, aquece o menino. E nada acontece, ele se levanta. Ele andou no quarto uma vez de lá para cá, tornou a subir, se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: tomai o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Nem sempre acontece na primeira vez. Nem sempre acontece na segunda. Nem sempre acontece na terceira. Nem sempre acontece na 7ª. Esses dias, eu não sei se eu já compartilhei com vocês aqui, eu estava assistindo algo sobre o fundador do Vineyard, eu não sei se é assim que fala. Esse camarada estava tendo um ministério de sucesso, falando sobre crescimento de igreja, quando Deus chama ele e fala para ele que quer usar ele em milagres. Ele tinha 2 cultos na igreja dele, de manhã e à noite. E ele começa a orar por milagres. Não acontecia nem de manhã e nem à noite. Ele foi para casa e falou: Deus, o que o Senhor está fazendo é humilhante para mim. Eu vou parar. Deus falou para ele: se você parar de orar pelos enfermos, você está fora. Você já imaginou Deus falar isso para alguém? Ou você me obedece ou você está fora. Ele volta para o culto seguinte, ora, e sabe o que acontece? Nada. Para mim parece a história de Moisés indo falar com o faraó. Vai lá falar com o faraó. Chega lá, Deus endurece o coração de faraó e não libera. O senhor já não vai liberar, por que o senhor quer que eu vou lá? Coloca toda essa praga de uma vez, faz tudo acontecer, depois eu vou lá. Agora o senhor quer que eu vou lá sabendo do negócio que não vai acontecer? Passou, sabe quanto tempo, Leonel? 1 ano. Sabe quantos milagres acontecia? Nenhum. Ele tinha uma palavra direta de Deus. Deus mandando ele orar pelos enfermos. E não acontecia nada. Ele não sabia mal o que fazer da vida, mas ele tinha uma palavra de Deus sobre aquilo. Quando foi 1 ano, aproximadamente 1 ano, um pouquinho mais de 1 ano, de manhã, numa segunda-feira, alguém liga para a casa dele, é um casal da igreja dele. Ele fala: pastor, o senhor precisa vir aqui em casa agora, minha mulher está enferma, está de cama. Eu preciso ir trabalhar, arrumei um serviço, começo hoje. Se eu não for hoje, eu perco o emprego e minha mulher está de cama. Ele falou: estou indo para ir agora. E ele no caminho já pensando: mais um. E quando ele chega, ele entra no quarto, diz que a mulher estava num estado tão deplorável. Ele falou: aquela mulher estava doente. Ele falou: do jeito que aquela mulher estava,
tão feia, que só ela podia estar doente, senão ela não receberia homem nenhum no quarto dela. E quando ele entrou, que ele olhou para a mulher na cama, o marido estava aqui, ele virou de costa para a mulher enquanto estava na cama. E ele falou, eu tinha que arrumar um jeito de falar para ele, que nem sempre que nós oramos as pessoas eram curadas. Aí ele falou, na verdade, nunca nenhum foi. E eu já estava arrumando para ele uma doutrina, alguma coisa que se não acontecesse nada, eu tinha já o que justificar. Porque fazia um ano que ele está orando e nada acontece. E na hora que ele está falando com o homem, olha, nem sempre que a gente ora as coisas acontecem e tal. E na hora que ele está falando com o marido da mulher faz de frente para ele e fala assim, ó. Ele fala, o que foi? E aí ele olha para trás, a mulher já tinha arrumado a cama e estava trocando de roupa. Ele olha para a mulher e diz, o que aconteceu? Ela falou, o senhor chegou, eu fui curado. E quando ele está tentando criar uma doutrina que se não acontecesse, ele não sabe se quem fica mais feliz é o marido e a mulher do que ele. E ele entra dentro do carro e chega em casa e conta para a esposa, o primeiro aconteceu. Fazia um ano. E aí ele disse uma frase que eu não vou esquecer nunca mais. Eu anotei aqui nesse esboço. O problema nunca está do lado de lá. O problema nunca está do lado de lá. O problema sempre está do lado de cá. Se ele disse, é. Se ele disse, é. Eu falei, sabe por quanto tempo eu vou orar pelos enfermos? A vida inteira. Aqui já está bom, já está acontecendo milagre aqui. Já tem coisa acontecendo aqui. É café pequeno, mas a gente não tinha nem café. Tem coisa acontecendo. Escute, queridos, a importância. Se tiver que deitar sobre o menino várias vezes, a questão é, só não desista. Só não deixa de crer, porque ainda não aconteceu. Só não pare de orar, porque você ainda não viu seu marido falando de conversão. Não tem a ver com ele. Ele está na cegueira, ele está morto, mas se você está vivo. O diabo só consegue ser diabo se ele não tiver oposição. Porque se ele encontrar uma oposição, ele não vai conseguir ser mais diabo naquela situação. Por quê? Porque o Filho do Homem se levantou para desfazer as obras da treva. Pastor, é Jesus, eu estou nele, ele está em mim, eu faço parte dele. Por que muitos param de orar? E qual é o foco dessa mensagem, igreja? É levar você para uma vida de perseverança. Orou pelo paralítico, não levantou? Pode ficar tranquilo, o que não falta na nossa cidade, na nossa nação, é paralítico. Nós temos um campo muito vasto de treinamento. O Cleito conhece o Bill de São José do Rio Preto. O Bill é o líder do Ministério de Jovens de São José do Rio Preto. Esse rapaz nos ouve constantemente sobre a unção, sobre o lugar. Eu estava em Barretos, quando ele mandou uma mensagem para mim essa semana, entrando no Carrefour. E quando ele entra no Carrefour, que ele passa pelo repositor dentro do Carrefour. Eu não sei o detalhe da conversa, não me lembro. A gente estava, quando ele entra, o cara desaba chorando com a presença de Deus. E o Bill pergunta para o rapaz, o que é que aconteceu? O cara fala, eu não sei. Você passou aqui, eu fui tocado pela presença. Escute, a perseverança nos levará na linha de chegada. Eu estou feliz com isso. A perseverança nos fará ultrapassar a linha de chegada. Por quê? Porque Ele é Deus. Não podemos parar pela falta de resultado. A perseverança ratifica a nossa fé e nos leva ao cumprimento da palavra. Nós não podemos parar pela falta de resultado. A perseverança ratifica a nossa fé. Por que você não parou? Porque eu creio. Por que você continua orando pelos enfermos se nunca um foi curado? Porque Jesus falou que eu curaria os enfermos. Por que você nunca parou de crer que Deus é o seu Pai e ia te abençoar? Porque eu creio.
Deus está procurando quem vai crer num avivamento até morrer. Deus está procurando jovens, quem é que vai crer que vai ser usado por Ele? Quem é que está disposto a ir até o final, andando sobre a palavra? Até o fim. Eu não vou criar outra coisa, eu não vou inventar outra coisa. Eu vou ficar com o que Deus diz. Quando decidimos caminhar sobre uma verdade, seja ela qual for. Presta atenção. Quando decidimos caminhar sobre uma verdade, seja ela qual for, não significa que já cremos nessa verdade. Acabei de falar, o problema nunca está do lado de lá. O problema está do lado de onde? De cá. Eu penso que esse homem que eu acabei de falar do testemunho, do Vineyard, Deus deu uma palavra para ele, mas ele não acreditava sobre aquilo. Às vezes, nós começamos a fazer coisas que nós nem cremos. Quando eu digo que nós cremos, não cremos, eu estou dizendo que aquela verdade ainda não foi construída dentro de nós. E Deus espera que nós perseveremos acerca daquela verdade, até que ela se torne uma verdade para nós. E o que garante que eu estou crendo? Eu estou praticando. O que garante que eu creio numa cura? É porque eu não perco uma oportunidade de orar pelo enfermo, aí você crê. Enquanto não existe isso, isso não é uma verdade para nós. O fato de Pedro obedecer Jesus andando sobre as águas, ele ainda tinha preocupação com os ventos, com a circunstância. Às vezes, queridos, nós estamos preocupados com os ventos, quando não muito. A nossa preocupação é a nossa reputação. Eu não sei, meu irmão, se um homem que tem uma camisa suja de sangue e manda tocar no povo, se esse cara se preocupa com reputação. Porque para mim pensar em fazer um negócio desse, eu tinha que ter tomado um Rivotril, 10 comprimidos de Rivotril, para mim fazer isso num dia. O problema nunca está do lado de lá. A questão é que às vezes vai precisar de 1 mês, 2 meses, 1 ano, até aquela verdade ser estabelecida dentro de você. Mas se você e eu, nós perseverarmos, vai chegar uma hora. Isso não é esperança não, irmão, isso é certeza. Não estou falando de esperança não. Vai chegar uma hora que não tem outra coisa a acontecer a não ser a palavra de Deus. Por quê? Porque eu tenho que partir de um ponto, que isso daqui é a verdade. Se nós não cremos na palavra de Deus como verdade, nós não somos cristãos. Quem nos garante que Jesus é o que diz? Quem garante que ele nasceu de uma virgem? Quem garante que ele nasceu, cresceu, morreu? Quem garante? Quem garante? O problema é que muitos da igreja, ou muitos dentro da igreja, se tornaram ateus passivos. O que é um ateu passivo? É alguém, ele diz que crê em Deus, ele não assume o seu ateísmo, mas ele também não assume a sua fé. Sabe por quê? Por quê? Porque Deus não fez. Porque Deus não realizou. Porque Deus não curou meu marido. Porque Deus não curou a minha mãe de mal de Alzheimer. Quando eu cheguei lá, muitas vezes ela estava nua, andando dentro do quintal, comendo comida do lixo, tomando detergente. E você orar com todas as suas forças e aquilo não acontecer. E você se sentir um lixo. Alguns de vocês sabem o que eu estou falando.
Pode ser situações diferentes, mas alguns de vocês sabem. Por se frustrar, depois de ter orado e achado que creu, e no final não deu certo. E sabe para quem que você culpou? Ele. Escute, você nunca, enquanto estiver na terra, vai saber o quanto que Ele te ama. Você nunca, enquanto estiver aqui, talvez lá nós sabamos, aqui não, o quanto Ele te ama, o quanto Ele te ama, o quanto Ele te ama. Ele faria qualquer coisa por você, como Ele fez. Ele veio até a terra, Ele se tornou como você e eu, pecador. Ele não tinha pecado, mas se tornou. Por quê? O que Ele tinha feito de errado? Não era Ele, era eu, era você. Ele te ama. Ele nunca quis o seu mal. Ele nunca quis a sua dor. Ele nunca teve prazer na sua desgraça. Por quê? Porque Ele não tem amor. Ele é. Ei, Deus não tem mal nele. Ele não tem mal nele. Nós temos essa duplicidade, Ele não. Confiar no amor de Deus me dá garantia que Ele quer o melhor para mim. Confiar no amor de Deus sobre um paralítico me faz entender o que Deus quer para ele. Preste atenção. Saber que Deus não ama só a mim, porque Ele não amou os crentes, Ele não amou os fariseus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Se eu for orar por alguém partindo do ponto que Deus já ama essa pessoa, eu tenho mais de 50% de problema resolvido. Porque quando você ama alguém, você quer o que para ela? O melhor. Quando você vê alguém com câncer que você o ama, o que você deseja para ela? Cura. O que você acha que Deus deseja para ela? O problema nunca está do lado de lá. Deus nunca mente. Ele é fiel à sua palavra. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem. E Ele será o mesmo amanhã. Ele não mudou. A questão é que se nós que estamos aqui dentro, se nós como igreja duvidamos do amor de Deus, como vamos garantir ou crer que Ele ama o pecador? Como? Se eu não acredito que Ele me ama a tal ponto de me abençoar, você acha que Ele vai abençoar um alcoólatra? Uma prostituta? Vai sim. Ele vai abençoar. O alvo dele é salvar, não tenha dúvida disso. Mas Ele vai abençoar, sim. Por quê? Porque Ele ama. Eu não mudei de assunto, queridos. Eu estou falando que quando eu tenho um entendimento, a revelação do pouquinho do amor de Deus, eu já sei por que eu posso orar. Eu já sei qual é a vontade de Deus para aquela situação. Crer na integridade de Deus elimina as minhas dúvidas e dissipa toda incredulidade. Crer na integridade de Deus elimina minhas dúvidas e dissipa toda incredulidade. Crer que Deus que Deus faz exatamente o que Ele diz,
dissipa as minhas dúvidas. E o diabo, ele é sem vergonha, ele é mau caráter. Ele pega uma frustração nossa, uma falta de resultado nossa, e faz com que a gente fiquemos ofendidos com Deus. Que nós transferimos a culpa para Deus. Deus não quis fazer. Por quê que Ele não quis fazer? Nem todas as vezes os resultados serão favoráveis. Presta atenção. Nem todas as vezes os de Jesus eram, né? Ele curou todos. Ou quando ele passava em alguns lugares, dizia, ele curou a todos, com exceção de um lugar que ele passou, por causa da incredulidade, mas nós ainda estamos desenvolvendo esse entendimento. Muitas vezes o resultado não vai ser favorável. Nem sempre vai acontecer. Nesse momento, eu não posso culpar Deus. Você sabe qual é o segredo diante de um resultado negativo? Você sabe qual é o segredo diante de algo que não aconteceu o que você esperava? Quantos aqui, em algum momento da sua vida, viveu uma intervenção divina? De alguma forma, viveu? O segredo na falta de resultado é lembrar disso. Se você se ater à falta de resultado, você culpa Deus. Não se prenda àquilo. Lembre, Ele curou aquele, Ele já fez isso na minha vida, Ele me livrou da morte. Eu quero trazer à memória Lamentações 3, 21, 20, 3, 20 ou 21. Eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. O problema, queridos, é que quando não acontece, a gente entra num poço. A gente esquece de tudo aquilo que Ele já fez até hoje. E a gente passa a viver a partir daquilo. Eu preguei sobre isso, que diante das guerras, nós temos que lembrar das vitórias anteriores. Eu falei aqui esses dias sobre a questão de Davi. Quando ele está diante de um desafio, ele lembra do leão e do urso. Queridos, nós precisamos tirar os olhos daquilo que não aconteceu. Parar de inventar resposta para aquilo que não tem resposta. E ficar com o que a Bíblia diz. Mas não foi curado, como é que aconteceu? Eu não sei explicar, queridos. Eu vou continuar orando pelos enfermos. Por quê? Porque nunca a Bíblia explicou por que não aconteceu. Nunca a Bíblia disse, não era da vontade de Deus. Abra lá em Lucas. Vamos terminar no Novo Testamento. Lucas capítulo 18. Nós já ouvimos muito aqui que a fé é um músculo. Se a fé é um músculo, nós precisamos desenvolver. E você desenvolve o músculo como? Exercitando. Nós precisamos exercitar. Agora escute, queridos. Chega uma hora que aquela verdade se estabeleceu dentro da sua vida. E a partir daí, o sobrenatural se torna uma vida natural. Eu não digo isso no mau sentido.
Mas chega uma hora que o sobrenatural se torna natural. Vê os enfermos sendo curados. Esses dias eu ouvi um pregador. Você pode ver que tudo que eu estou vendo e ouvindo, meus testemunhos, é tudo de cura e milagres, né? Você já percebeu o rio que eu estou estudando, né? Eu não ouço outra coisa hoje. Eu não ouço outra coisa. Eu fui chamado para isso, eu sou um avivalista. Eu recebi essa palavra quando eu tinha 16 anos. Esse pregador disse o seguinte: nossa igreja tem centenas de testemunhos contra o câncer. E ele foi contando alguns na mensagem. Diz que na cidade onde eles estão, quando alguém está com câncer, sabe o que é que o povo da cidade que não é cristão fala? Vai para a igreja de fulano lá, eles não aceitam o câncer de jeito nenhum. Já imaginou a igreja ser conhecida assim? Quem está com câncer manda para lá. Ele estava contando de um caso de um homem que ele usava roupas tão largas por causa dos tumores. Dos tumores, não dava para ele, não era de obesidade, era dos tumores. Ele estava tomando morfina. Quando ele saiu da cidade dele, pegou um avião para ir até o culto desse pastor. A família foi até o aeroporto, se despediu dele definitivamente, porque acreditou. Ele volta para casa num caixão, ele não tem condições de viajar. Esse homem estava no culto, com a calça desse tamanho, por causa dos tumores, e no meio do culto, ele se levanta, agarra a calça e fala: meu Deus, o que está acontecendo? Ele teve que segurar a calça na mão, porque os tumores desapareceram. Escute, queridos, e tantos outros cânceres que foram curados. O pai dele era pastor junto com ele. O pai dele, a família dele, ele tem um histórico de família de viver 90 anos, 80 e poucos anos. O pai dele com 73 anos teve câncer. E ele disse: agora a igreja que é contra o câncer tem o meu pai com câncer. Ele falou: queridos, não entenda mal, mas normal para a gente ver cura de câncer dentro da nossa igreja. Ele falou: e o câncer levou meu pai. Falta de fé? Ele falou: os últimos momentos do meu pai, eu estava com ele. Ele disse: eu precisava do meu pai mais uns 15 anos. A família desse pastor que eles andou com o Smith e o Ingrid Ward. Ele percebendo o pai dele morrendo. Ou melhor, quando o pai dele morreu, ele disse: Senhor, talvez eu nunca terei uma oportunidade de te adorar numa situação tão difícil quanto essa. E ele começou a lembrar de canções, o pai dele morto na cama. Ele ergue as mãos aos céus e diga: Senhor, talvez eu só te adorarei dessa forma quando eu chegar aí. Mas eu quero que o Senhor veja uma coisa. O meu pai está indo embora. Não é o Senhor que o matou. Eu quero autoridade 7 vezes maior sobre o câncer. Ele não deu uma justificativa. Ele pegou da perda que ele teve e buscou. Eu quero restituição e poder para me viver. O que eu quero dizer, queridos, é que nós não temos resposta para tudo. Mas o que a Bíblia diz é o que nós temos que continuar crendo. Não invente moda. Ah, Deus não quis, não foi da vontade de Deus. Mentira, capeta!
Quando Deus criou o homem no Éden, não tinha câncer, não tinha divórcio, não tinha morte, não tinha assassinato. O homem pegou a autoridade que tinha e deu para o diabo. E desde então, o diabo tem sido o diabo. Jesus veio, tomou a autoridade do diabo e deu para a mão do homem. Mas muitas causas, muita coisa o diabo ainda tem agido. Você nunca terá resposta para tudo, mas você não precisa justificar. Você pode ficar com isso daqui. Você pode continuar crendo. Lucas 18. Lucas 18, estão me ouvindo aí atrás? Está dando para ouvir? Amém? Está dando para ouvir? Ok? Lucas 18, verso 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar. Olhe para mim, nós já vamos continuar. Jesus está falando sobre o quê? Sobre o quê? Diga oração. O dever de orar sempre. Jesus está dando uma parábola, ele está contando uma história sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E aí ele começa uma história. Queridos, se Jesus está falando sobre oração, ele está falando que a gente tem que falar com quem? Com ele, com Deus. Ele está falando para a gente parar quando? Quando? Será que ele não poderia dizer outra coisa? Ó, de vez em quando vocês oram. Tem coisa que ele falou: o dever de orar sempre, nunca desfaleça. Continue batendo na porta. Mateus, no Sermão do Monte, ele está dizendo: batei e abri-se-vos a pedir. Ele está falando. Ele está falando, não pare nunca. Persevere. Versículo 5. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? É uma pergunta: não fará Deus justiça, embora pareça demorado? Versículo 8: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura? O assunto começa falando de oração e termina falando do quê? Fé. Talvez eu possa traduzir dizendo assim: quando vier o Filho do Homem, será que tem alguém que continuará crendo? Será que ele encontrará alguém que esteja crendo ao ponto de não ter parado de orar? Será que existe no nosso meio pessoas que vão passar a vida dizendo: Senhor, eu quero ser uma resposta para a minha geração, eu quero ser o instrumento de cura contra o câncer. Senhor, eu reconheço o teu amor, eu reconheço, Senhor, a tua vontade que o Senhor tem, o seu amor para com o mundo, para com as pessoas. A igreja condena as pessoas, qualquer um vai para o inferno. Jesus não. Enquanto elas estão vivas, Jesus quer salvá-las, quer transformá-las, quer mudar a vida das pessoas.
Parece que a igreja aprendeu mais sobre condenação do que sobre amor. Porque é mais fácil a gente condenar as pessoas do que amá-las. É mais fácil a igreja excluir do que acolher. Eu não estou falando de acolher o pecado, eu estou falando de acolher o pecador. A fé não é futuro, a fé é. A fé é presente. Escute, queridos, olhe para mim. Se você decidir crer em Deus, a ponto de buscá-lo todos os dias, incessantemente fundamentado na sua palavra, acerca de avivamento, acerca de restauração de famílias, acerca dos jovens, acerca da prostituição, acerca do que for que você saiba que é a vontade de Deus. Escute, se você perseverar nisso, você será a resposta para isso que você está perseverando. Se você é incomodado pela situação dos casamentos, divórcio, prostituição, se o teu coração queimar por isso e você buscar Deus, você será a resposta na sua geração para os casamentos. Se você acreditar que Deus quer tirar os jovens das drogas, da prostituição, e você buscar Deus para isso, você será a resposta para milhares de jovens. Escute, isso daqui precisa estar claro, claro. É isso que Ele quer, é isso que Ele quer. Ele quer curar os enfermos, Ele quer restaurar os casamentos, Ele quer transformar as pessoas. E quem irá? Você diz, eu. Quem vai tocar o enfermo? Você diz, a minha mão está aqui, Senhor. Eu sei que o coração de alguns aqui queimam. Eu sei que alguns de vocês já se frustraram por querer viver coisas sobrenaturais. Eu só vim te dizer nessa noite, tem jeito, a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é real, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Você pode nesse exato momento desfrutar da presença dEle que está no nosso meio. Você pode desfrutar da presença do Espírito Santo que está aqui, porque não é você que quer se mover no sobrenatural, é Deus que quer trazer os céus para a terra. Deus não está escondido. Isaías 59 diz, o ouvido dele não está gravado, para que não possa ouvir, nem a mão mirrada, encolhida, para que não possa salvar. Escute, a gente já não vê mais milagres como antigamente. Não vê porque não tem pessoas ousadas como antigamente. Ou melhor, está se levantando pessoas ousadas nesse tempo como antigamente. Ei! Saia da besteira de buscar um título, um reconhecimento. Você tem o que você precisa. O Espírito do Senhor Deus está sobre você. Ele te ungiu, você é ungido. O Espírito que estava sobre Jesus está sobre você. Eu tenho tudo que Jesus tinha. Eu tenho a natureza de Deus. Eu tenho o Espírito Santo sobre a minha vida. Ah, queridos, nós somos como Ele é. Saiamos das quatro paredes e vamos aonde estão os necessitados. Nós não somos a luz dos céus, nós não somos a luz da igreja, nós somos a luz do mundo. A fé, ela não se limita, eu já estou encerrando. A fé, ela não se limita a um ato isolado. A fé é refletida na perseverança. A fé não se limita a um ato isolado. O que eu quero dizer, não aconteceu uma vez, não pare. A fé é refletida na perseverança. Me prova que você crê. Eu não parei de orar pelos enfermos. Me prova que você crê. Eu não desisti de acreditar no meu ministério. Me prova que você crê. Eu não desisti das pessoas.
prova que você crê. Estou indo no hospital amanhã orar por alguém em estado terminal. Me prova que você crê. A fé sem obras é morta. Se você crê, faça alguma coisa. Deus pode curar isso. Que frase maravilhosa, linda. Deus pode curar isso. O diabo também sabe. A questão não é que Deus pode curar, Ele quer curar. Perdoe isso que eu vou falar, heresia, mas é como se eu percebesse Ele falando: filho, eu não preciso de ninguém bom, eu só preciso de uma mão que toque, para que a minha mão toque através da sua mão. Eu não preciso de ninguém bom, eu só preciso de alguém que creia em mim. Eu só preciso de alguém que não esteja preocupado com a sua reputação. Escute, você pode orar dia e noite se você não tiver ações. Pastor, o senhor está quebrando o seu... Não, você ora dentro da palavra, ora e age, tem atitude. Você pode orar por mim? Eu vou estar orando por você. Que meleca! Não posso agora, aqui? Que evangelho que a gente tem. Nós estamos no meio da rua. O capeta está agindo aonde? Dentro do cemitério. Se ele está agindo no meio da rua, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o diabo está agindo no meio da rua, Deus vai agir no meio da rua. Se o diabo está agindo nas encruzilhadas, Deus vai agir no meio das encruzilhadas. Aonde eu estiver, aonde você estiver, tem o reino, tem a vida, tem a cura, tem a ressurreição. Por favor, entenda o que eu vou falar. Deus só precisa de uma coisa. Por favor, não me interprete mal. Deus só precisa de você. Eu espero, eu quero crer no meu coração que enquanto você está ouvindo essa mensagem dentro de você, está dizendo: é isso que eu vou viver. É isso. É isso. É isso. Não importa se o primeiro não levantar, se o 10º não levantar, se o 100º não levantar, se o 1000º não levantar, o 1300 vai levantar. O 1400, mas eu não vou parar, eu não vou desistir. Ele disse: eu creio. Ele disse: eu creio. E se eu creio, eu continuo. Ele disse: eu creio. De novo, vamos lá. De novo, vou para casa, me consagrar mais um pouco. Eu vou voltar de novo. Se for preciso, deita 7 vezes sobre a criança. Você já viu alguma doutrina sobre deitar sobre moto, irmão? Já viu, não? Eu também não. Você já viu a doutrina de subir na montanha 7 vezes para ver se tem nuvem? Eu também não vi, irmão. A questão é: Senhor, o Senhor mostra alguma coisa, eu vou continuar aqui. Eu acho que a ideia é mais ou menos isso. Ou o Senhor mostra alguma coisa, ou esse rapaz vai afinar as pernas. Ele vai ficar igual o Olívio Palito, mas ele vai ficar subindo lá. Até a hora que ele falar que viu alguma coisa. Vai chegar uma hora, irmão. Por quê? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. Buscar-me-eis. Por favor, feche teus olhos um pouquinho. Só uns 2 minutinhos para a gente dar uma chapada e a gente já volta para a reta. Então, abre a tua boca. Eu sei que dentro de alguns tem algo fermentando, tem algo fervendo. Eu sei. Xalamaye mandore babasso, yera labasso, andere babasso. Você pode dizer para ele: eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui.
Sopra, Espírito, ativa ministérios neste lugar. Ativa dons neste lugar, ó Espírito Santo. Aqueça esse coração que está empedrado pela incredulidade, pelas frustrações. Aqueça esse coração empedrado pelas frustrações, pelo legalismo, pela religiosidade. Aqueça, aqueça, aqueça. Aqueça, aqueça, aqueça. Quebra os paradigmas das informações fundamentadas em justificativas. Chu, chu, chu. Põe para fora, põe para fora. Deixa o leão rugir dentro de você. Põe para fora ousadia, intrepidez, ousadia, intrepidez. É com você que Deus está falando. É com você que Deus está falando. Todo demônio saia do nosso meio. Todo espírito de incredulidade saia do nosso meio. Todo espírito de ofensa, de dúvida, seja quebrado agora. Agora, que a vida, o zoe de Deus possa fluir neste lugar. Que o zoe de Deus possa fluir neste lugar. Sopra, sopra. Espírito Santo, por favor, em nome de Jesus, toca, muda histórias aqui nessa noite. Por favor, Espírito Santo, por favor, por favor. Chega de uma vida religiosa. Chega de uma vida passiva. Chega da gritaria do barco. Nós queremos andar sobre as águas. Te amo, Espírito Santo. Oh, o Espírito do Senhor Deus está sobre nós. Está sobre nós. Enche toda a casa, enche toda a casa, enche toda a casa, enche toda a casa. Solta, irmão. Não tenha vergonha, não tenha medo de nada.
Espírito Santo. Tem mais! Adentro em rio! Vai rio adentro! Tu és a minha canção, tu és a minha canção, Espírito Santo. Tu és a minha paixão. Cante essa parte dessa canção, se você quiser, cante. Tu és a minha. Com os teus olhos fechados, cante. Tu és a minha. Oh, ralabababababa, yeah, yeah. Sinais e prodígios seja liberado. Sinais e prodígios seja liberado. Sinais e prodígios seja liberado. Escute, com os teus olhos fechados, escute algo. Você que está cansado de uma vida natural. Eu só estou fazendo isso, eu só vou fazer isso porque o Espírito me direciona a isso. Você que está cansado de uma vida natural. Você que quer entrar numa dimensão sobrenatural. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Isso. Não tenha vergonha. Oh, se arrume aqui no lugar, algum lugar. Eu tô cansado. Rasga o teu coração. Espírito Santo. Oh, yalamamaie. Eu te amo. Espírito Santo. Sopra, Espírito. Eu te amo. Alabaraia, soralababababababaiê. Espírito Santo. Eu te amo. Aleluia! 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 Espírito Santo. Tu és a minha paixão. Tu és a minha canção. Espírito Santo. Tu és a minha paixão. Tu és a minha canção. Espírito Santo. Tu és a minha paixão. Tu és a minha canção. Espírito Santo. Tu és a minha paixão. Tu és a minha canção.
Ativa. Ativa, Espírito Santo. Ativa, Espírito Santo. coloque de pé. Você que está sentado, se coloque de pé. Se você quer ficar ajoelhado, pode ficar. Mas você que está sentado, se coloque de pé. Erga suas mãos aos céus.
Abre a sua boca e declare: eu te amo, eu te amo. Abre a sua boca e declare. Senhor, toda a honra e toda a glória nós damos a Jesus Cristo. Se entrou alguém enfermo neste lugar, que a doença saia agora. Agora. Todo diagnóstico médico seja substituído pela cura agora. Caroços desapareça, toda dor sai agora. Visão sendo restaurada, órgãos sendo restaurados, ouvidos sendo abertos. Que milagres aconteçam agora. Pessoas que estão assistindo pela internet, seja tocada pelo poder de Deus, pela glória de Deus. Nenhuma doença é legal sobre a tua vida. Você é curado, você é curada, você é curado. Espírito Santo, todo problema no coração é arrancado agora. Corações restaurados agora, como o coração de uma criança, em nome de Jesus Cristo. Todo problema de diabetes desapareça agora em nome de Jesus. Que a cura se manifeste agora. Yalabá mandou e ele bassoura, calabaçou. Senhor, nós oramos pela vida do João Vitor, que está na UTI. Senhor, que pegou várias bactérias. Nós ordenamos agora que essas bactérias, Senhor amado, sejam mortas agora pelo poder de Jesus Cristo. Senhor, da mesma forma que eu toco sobre esse papel, eu toco na vida do João Vitor agora lá na UTI. Espírito Santo, manifesta a cura na vida dele agora. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela cura do João Vitor. Em nome de Jesus, Jesus, tu és o centro, tu és o Senhor, tu és aquele que nos sara, que nos liberta, tu és a nossa vida, tu és o maior milagre de todos. Vamos aplaudir a Jesus e render louvores a Ele.
Você é curado. Você é curada. Deus te ama e por isso Ele te curou. Aleluia. Escute, nós estamos prontos para o mundo através de Jesus Cristo. Não perca a oportunidade de ministrar Cristo, de ministrar cura. Que o espírito de ousadia, de intrepidez inunde as nossas vidas, a ponto de nós praticarmos o que a palavra de Deus diz: vocês curarão os enfermos. O poder está sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém, queridos? Eu louvo a Deus por essa noite. Eu louvo a Deus pela presença do Espírito Santo. Aleluia, nós temos uma semana poderosa pela frente. Eu creio que nós nos reuniremos, queridos, nos domingos e teremos testemunhos. Nós estamos chegando nesse tempo que alguns vão falar: olha, eu ministrei alguém foi curado, eu ministrei. Eu creio, queridos, através das células, o poder está na sua vida. Ministre milagres nas células. Não importa como a pessoa entre, não permita que os teus olhos sejam mais poderosos do que a palavra de Deus, a ponto de ver uma pessoa em estado terminal e você se tornar incrédulo. Não! Jesus é poderoso. Ele cura qualquer situação. Amém? Segunda até quarta nós temos oração das 7 às 8. Pai, Abba Pai, o amor que achei jamais acaba. Pai, fica mais, senta aqui, tua voz me acalma. Pai, Abba Pai, Pai, Abba Pai. Abba Pai, o amor que achei jamais acaba. Pai, fica mais, senta aqui, tua voz me acalma.